During the 2 weeks that I've been here, Durante essas 2 semanas que eu tenho estado aqui, I've had a number of conversations with people, eu tive várias conversas com as pessoas, some of them personal, but many of them are doctrinal ones. algumas pessoais, mas muitas delas são doutrinárias. But the difference between personal and doctrine sometimes merge into one. Mas a diferença entre conversas pessoais e doutrinárias às vezes se misturam em uma só. And what I mean by that is sometimes people have doctrinal questions, O que eu quero dizer com isso é que algumas vezes as pessoas têm perguntas doutrinárias or because they don't understand things, porque eles não entendem algumas coisas, because of their preconceived ideas or the way they've been brought up, the way they've been educated. por causa das ideias preconcebidas que eles tinham, a forma como eles cresceram, as coisas que eles cultivaram. I don't say that in a negative way. Eu não digo isso numa forma negativa, numa luz negativa. I just say it as a matter of fact. Eu só digo isso como um fato. So I was speaking with a brother yesterday, Eu estava falando com um irmão ontem, Brother Andreas. It wasn't a personal conversation. com o nosso irmão Andrés, não era uma conversa pessoal. And I highlighted to him an observation that I've had, not just here, but in many places. E eu destaquei para ele uma observação que eu tinha, não apenas aqui, mas em vários lugares. And often happens, I say it in a kind of a joking way, but it's serious. Muitas vezes acontece de eu dizer isso de uma forma de brincadeira, mas isso é sério. And that's why the question was, why does everybody pick on me? E a pergunta era, por que todas as pessoas me escolhem? There are many. Perdão? Why do people criticize me? Por que as pessoas ficam criticando ele, escolhem ele para criticar? They seem to closely analyze what I say. Eles parecem que ficam analisando de perto o que eu digo. And I notice they don't do that with other speakers. E eu noto que eles não fazem isso com os outros palestrantes. Kind of just accept what they say, Como se eles simplesmente aceitam o que eles dizem, even if they don't fully understand it, mesmo se eles não entendem completamente. and they don't seem to receive the, I'm going to use the word barrage, but you probably don't know what it means. Eu não vou usar a palavra que The ninguém sabe. continual questioning or critiquing. Eles continuam questionando e criticando. And I asked the question rhetorically because I think I know the answer. E eu faço essa pergunta de forma retórica, porque eu acho que eu sei a resposta. It's because the way I teach is different to other people. É porque a forma como eu ensino é diferente da forma como as outras pessoas ensinam. And the way I explained it to him, E a forma como eu expliquei isso para ele, I used an example, the worldly example. eu usei um exemplo do mundo. We all know about software. A gente conhece a respeito de softwares. Even if you know nothing about coding, Mesmo que você não sabe nada sobre códigos e programação. I think most of us have heard of the following terms that I'm going to give you. Eu creio que a maior parte de nós já ouviu sobre esses termos que eu vou te dar. Proprietary software or closed software, Softwares fechados e softwares... what is it first? proprietary, like Privados. the company owns this information. Aqueles que compreendem, que têm essa informação. Obrigado. And open software. E esses softwares que são abertos. And the difference between the two E a diferença entre os dois is that in open software, everybody can see the coding and see what they're doing. é que nesse software aberto todos podem ver os códigos e o que eles fazem aí. And I think that's a nice example of the difference. E eu creio que esse é um exemplo muito interessante dessa experiência. It's not because I'm an open person, I don't mean it that way. Não é porque uma pessoa aberta, eu não quero dizer isso, que ele é uma pessoa aberta. It's because the methodology that's being used É porque a metodologia que está sendo usada allows each of us to fully engage or get into or get behind or investigate what's being taught. permite que todos nós
se engaje completamente ou vá atrás e saiba do que é que está sendo ensinado. And it almost invites people to have a look and to try to see what's happening. E quase que convida as pessoas para olhar, ter uma olhada e saber o que está sendo discutido. But it has a negative side to it. Mas existe um lado negativo a isso. The negative side is it doesn't give information so easily. E a parte negativa é que isso não dá a informação de forma tão fácil. At least not straight away. Não assim de forma direta. And you have to work for things. E você precisa trabalhar para ter as coisas. And that's why, and people don't like doing it that way. E as pessoas não gostam de fazer dessa forma. Because we're all used to being spoon-fed and just told what the answers are. Porque nós somos acostumados a ser alimentados com colheres e ser dito qual é a resposta. And many of us are not trained to think, and we actually don't like it. We don't enjoy doing that. E a maior parte de nós não está treinados a pensar, e então a gente não gosta de fazer isso, a gente não desfruta fazer isso. So I mention that E eu estou mencionando isso because I know that people here are struggling with some of the methodology or the ways, or the way things are being taught. porque algumas pessoas aqui estão tendo conflito com a metodologia e a forma como as coisas estão sendo ensinadas. And I hear things like people saying, why don't you just tell us it straight? E eu ouço as pessoas dizendo coisas como, por que você não simplesmente diga para a gente a resposta? And I simply just refuse to do that E eu simplesmente recuso fazer isso. because I think it's a dangerous way to teach, Porque eu creio que isso é uma forma perigosa de se ensinar. because it exposes you to great danger, Porque isso te expõe a grandes perigos. because there's no way that you can understand whether or not what's being taught you is true or false. Porque não existe nenhuma forma de você saber se o que está sendo ensinado a você é verdadeiro ou falso. Okay, so that, I just wanted to put that to you. Eu só queria colocar isso para vocês. We're in Leviticus 26, Nós estamos em Levíticos 26. and the reason we're here E a razão por que estamos aqui is because we want to try to see how the Millerite line should have been laid out from the very beginning. é porque nós queremos saber como a linha milerita deveria ter sido delineada desde o início. We've noticed that the Millerite line extends past 1844. Nós sabemos que a linha milerita se estende além de 1844. We saw 7 pieces of information or evidence to highlight the fact that 1844 is extremely significant. Nós vimos várias peças de informações, parte de informações para destacar que 1844 é importante. This is October. Isso é outubro. We're focusing on the 2520, Nós focamos nos 2520. and what my question was E o que a minha pergunta foi, is that if you go to Leviticus 26, se você vai a Levíticos 26, when it uses the term 7 times, quando é usado o termo 7 vezes, and the Millerites say this is 2,500 years, e os mileritas dizem que isso são 2.000 anos e 2.500 anos, are they reading that directly in the passage that it is that? será que eles estão lendo isso diretamente da passagem e que isso está lá? Is that what Moses meant when he wrote those words? Era isso que Moisés queria dizer quando ele escreveu essas palavras? Or are they making an application of that passage? Ou será que eles estão fazendo uma aplicação daquela passagem? And I think there was broad agreement that it was an application. E eu creio que havia acordo amplo de que isso era uma aplicação. But when you go to Daniel 8:14, Mas quando a gente vai para Daniel 8:14, connected to 13, conectado ao verso 13, and it talks about the restoration of the sanctuary, e ali fala da restauração do santuário, what was in Christ's mind when he said those words? o que havia na mente de Cristo quando ele disse aquelas palavras? When God gave Daniel that vision, Quando Deus deu a Daniel aquela visão, was it originally speaking about 1844 or not? será que ele estava originalmente falando de 1844 ou não? And I think there was broad agreement E eu creio que havia amplo acordo that yes, it was the original intent.
que sim, havia um propósito original. And we also looked at Habakkuk chapter 2, verse 3, E também olhamos para Abacuque capítulo 2, verso 3. and we saw that that could be applied to both stories, E vimos que isso poderia ser aplicado para ambas as histórias. and that this also was an application. Isso também era uma aplicação. And as this study's been developing, E ao esse estudo estar se desenvolvendo, I'm hoping that we can see that even the term application and original intent isn't that straightforward. eu espero que a gente consiga ver que mesmo os termos aplicação e propósito original não é assim tão claro. So we're trying to understand what the 7 times in Leviticus 26 means, Nós tentamos entender o que os 7 trovões, os 7 tempos em Levíticos 26 significam. and I've laid out a structure E eu desenhei uma estrutura that said there's a period of the judges, que diz que havia um período dos juízes, followed by the period of the kings. seguido pelo período dos reis. And what did we say the period of the judges were E o que dissemos que era esse período dos juízes? in Leviticus 26? Em Levíticos 26. Did you get a microphone? A maldição inicial, dos versos 15 ao 17, eu acho. The curse in verse 15 to 17. So we saw if you go to 26 Se você vai ao 26, that there's a connection between verse 3 and verse 14. existe uma conexão entre o verso 3 e o verso 14. We'll just read the relevant portion for each verse. Vamos ler apenas as partes relevantes de cada verso. Just the first part. Apenas a primeira parte. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes. So verse 3 says, if you walk in my commandments, if you do what I say, there will be some consequences. And verse 14 says, if you don't do what I say, there will be some consequences. Então o verso 3 diz, se vocês andareis nos meus estatutos e guardareis os meus mandamentos, vão haver consequências. E o verso 14 diz, se vocês não fizerem isso, vão haver consequências. So verse 3 was positive and verse 14 was negative. Então o verso 3 é positivo, o verso 14 é negativo. And if you were to read from verses 4 to 13 Então se você tivesse que ler dos versos 4 ao 13 and 15 to 17, e do verso 15 ao 17, it will tell you the consequences of the obedience or the disobedience. isso vai te dizer as consequências da obediência ou da desobediência. And we can use the phrase blessings and cursings. A gente poderia usar a frase bênçãos e maldições. And if you read the first part of verse 18, Se você ler a primeira parte do verso 18, e se ainda com essas coisas não me ouvirdes, so you can see there's a cause and effect relationship. então você pode ver que existe uma relação de causa e efeito. If the former punishment, which is this, E se a punição anterior, que é esta, if that former punishment didn't do what it's supposed to do, then there will be further punishment. se essa punição anterior não fizer o que ela deveria fazer, então vai haver mais punição. So we had this line and we developed it. Então tínhamos essa linha e desenvolvemos ela. We said that there was a period of testing, Dissemos que havia um período de teste.
And then there was this period of judges, Então havia esse período de juízes, and the period of the kings e o período dos reis is not immediately there, não está imediatamente aqui, but we're going to put it over here. mas vamos colocar aqui na frente. And when I say judges and kings, Quando eu digo juízes e reis, I'm using it in the terms that most of us understand. eu estou usando isso nos termos de que a maior parte de nós entendem. But this history here Mas essa história aqui is period of time verses 4 to 13 é o período no tempo de verso 4 ao 13 and 15 to 17. e 15 ao 17. This was the option that they had Essas eram as opções que eles tinham, as Moses was looking forward. que como Moisés estava ansiando ou olhando para frente. We know what happens. Nós sabemos o que acontece. God's people rebel, don't keep the covenant, O povo de Deus se rebela, não guardam os mandamentos. and they end up entering into a phase of punishment. Então eles acabam entrando numa fase de punição. And if you read the book of Judges, E se você lê o livro de Juízes, you can go into some other books as well, you'll see that all that happens in this history is that they continue to be punished and repent, punished and repent. e você pode ir para outros livros também, você vê que tudo que acontece nessa história é que eles são punidos e se arrependem, são punidos e se arrependem. This waymark here, Esse marco aqui, we could mark as being Samuel the prophet, the last judge. nós poderíamos marcar como Samuel, o profeta, o último juiz. Then you enter into the history of the kings. Então você entra na história dos reis. So this is the period of the kings. Então esse é o período dos reis. But after this period of judges, God is going to test them. Mas depois desse período dos juízes, Deus vai testá-los. And we also call that period Nós também chamamos esse período probationary time. tempo de provação. How do you spell that? T-E-M-P-O P-R-O. No, it's separated now. P-R-O-V-A-C with a little thing. Yeah. A-O. With a little thing V-A. So what does that word mean? To learn. Okay, to learn. To learn. So there's this test, Então, existe esse teste. and they're supposed to have learnt their lesson Eles deveriam ter aprendido a lição deles, from this period of the judges. desse período dos juízes. And that's what verse 18 says. E é isso que o verso 18 diz. If you haven't learnt your lesson, Se vocês não tiverem aprendido a lição de vocês, then some consequences will happen. então algumas consequências vão acontecer. So before the consequences, Então, antes das consequências, there will be this period of probation or testing. vai haver esse período de provação ou teste. And I'm saying that period of time Então, eu estou dizendo que esse período de tempo is 490 years. são 490 anos. No verso 17, eu não consigo ver esse tempo, esse teste, esse período. You said they have to learn their lesson, Você disse que eles têm que aprender a lição deles, and it is a period of test, but I can see that if they fail, the verse says they will have another thing. and I didn't get it. But can you speak louder? Parminder said in verse 17, this is what the verse 17 said, if they didn't learn their lesson, they will have another test, Okay, another punishment. então, So if I understand. Parminder disse que no verso 17, se eles não tiverem aprendido a lição, eles iam ter um novo
uma nova punição. In fact, which word you pick to say that? Is it the first wording? Na verdade, qual é a palavra que você escolhe qual as frases que você escolhe para tirar essa ideia? If I said verse 17, it was a mistake. It's verse 18. Se eu disse o verso 17, isso foi um erro, era o verso 18. Did I say 17? Eu disse 17. Okay. 18 Foi 18. says, if you will not be straightened out, Diz, corrected by this punishment here, se você não the entrar, period of the judges, o verso 18 diz, se você não entrar na linha, ser corrigido por esses testes aqui no período dos juízes, then I'm going to punish you. então eu vou te punir. So if you take this line here, Então se você tomar essa linha aqui, and this was 15 to 17, e isso era o 15 ao 17, this would be 18 to 28. esse seria 18 ao 28. And this would be punishment 1, Aqui seria a punição 1 and this would be punishment 2. e aqui é a punição 2. That's the way the verses are structured. 15 to 17, Essa é a forma 18 como to 28. o verso está estruturado, 15 a 17, 18 a 28. When you read the verses, Quando você lê os versos, there's no gap between them. não existe nenhuma separação entre eles. But what I'm saying is if you go into the history Mas o que eu estou dizendo é que se você for para a história and you see how this punishment is delivered, e você observa como essas punições são entregadas, there's a large gap, existe um grande espaço. and this gap is 490 years, which I've called probationary time. E esse espaço é de 490 anos, que a gente chamaria de tempo de prova. So if God's punished them, Então, se Deus os pune, He wants to see if they've learnt their lessons, Ele quer ver se eles aprenderam as lições deles. and He's going to give them plenty of time to prove themselves one way or the other. E Ele vai dar bastante tempo para provar se foi uma coisa ou outra, para eles provarem. So the probationary times, so start from Samuel to Manasseh, Sedecias, Então, Zedekiah. esse tempo de prova começa com Samuel e vai até Manassés, seria isso? I've not been specific where it begins and ends. Eu não That's estou not sendo my point. Eu não estou sendo específico sobre onde começa e termina, não é esse meu ponto. What I want to do is just teach a principle at a simple level, not go into the detail. O que eu quero fazer é simplesmente ensinar o princípio no nível simples, não entrar em detalhes. So I've not been specific where that 490 ends. Eu não estou sendo específico, então, onde é que termina esses 490 anos. It's not that straightforward to say verse 18 or verse 28. It's in that history. Não é assim tão claro dizer no verso 18 ou se é naquela história. Não é tão simples. Brother Gabriel? Irmão Gabriel. Ok. Não é tão simples de ver se é no verso 18 ou 28, é naquela história. Would you mind to review quickly how we came to the 490? Você se importaria de fazer uma breve revisão de como a gente reivindica que esses 490? Okay, so all I'm observing Ok, tudo que eu estou observando, in a very simple way numa forma bem simples, is between these two histories. é que entre essas duas histórias, As I say, I'm putting 18 to 28 here. como eu disse, eu estou colocando o 18 ao 28 aqui. And I know the 490 does not end at verse 18. It's not the point I want us to see. Eu sei que os 490 não terminam no verso 18, não é esse o ponto que eu quero que nós vejamos. What I am saying is there's a 490-year period in this story. O que eu estou dizendo é que existe um período de 490 anos nessa história. And that 490 years becomes a symbol of something. E esses 490 anos se tornam um símbolo de alguma coisa. And 490 is a symbol of probationary time. E 490 é um símbolo de tempo de prova. So I've just stated that as a fact.
Então, eu simplesmente afirmei isso como um fato. And the question is, how do we know that? E a pergunta é, como sabemos isso? How do we know? We know that numbers mean things. Nós sabemos que os números significam coisas. And I'm saying this number means this. E eu estou dizendo que esse número significa isso. If I understand your question correctly, Se eu entendo a sua pergunta corretamente, is your question, how do we know 490 is probationary time? seria a sua pergunta, como sabemos que 490 é tempo de prova? Or is your question, when does it begin and when does it end? Ou seria a sua pergunta, quando é que começa e quando termina? Where do we derive this number from? De onde derivamos esse número? I'm saying there's a historical event. Eu estou dizendo que existe um evento histórico. I'll say, unless someone knows, they can tell me now. A menos que alguém saiba que essa pessoa me diga Where do you want agora. to begin and end that history? Sorry? Where do you want to begin and end Onde é que você quer começar e terminar essa história? 490 years? 490 anos. 1096. The anointment of Saul. 96? So this is, you can go to Samuel, Então, aqui você pode ir para Samuel. but it's the anointing of Saul. It's when Saul becomes king. Então, isso é a unção de Saul, onde ele se torna rei. E aqui, the captivity of Manasseh. Okay. Oh, in, A-N, it's correct? oh, it is M? Yes, M-A-N-A-S-S-E-S. It's a little thing in the E. Down? No, up, yes. It's straight, like, yes. And 490 years? 490 anos, 5. No, I think it's 5, 8, 7. Does that look right, maths? No? 607. Okay. No one's good at maths here. 607. So Ok, 607. if 607, it's not going to be Manasseh. Se for 607, não vai ser Manassés. Kim. Quê? Perdão? Destruction of Jerusalem. It's Daniel's captivity. Jerusalem, Scheme. like the same. So I'll just put Jerusalem. Vou colocar Jerusalém aqui. Correct. So all I wanted to say is without highlighting the waymarks themselves, Tudo que eu queria dizer é que sem destacar os marcos por si só, was to show that there's a period of time between these two verses era para mostrar que existe um período de tempo entre esses dois versos. before verse 18, the punishments begin to happen. Antes do verso 18, a punição deles começa a acontecer. But I didn't want to go into the detail of that E eu não queria entrar nos detalhes disso, because I know porque eu sei that if I had 18, 21, 24, and 28, porque se eu tivesse 18, 21, 24 e 28, the 490 years doesn't end at verse 18, it goes past that. os 490 anos não terminam no verso 18, ele passa além disso. And I didn't want to specifically point out where, because I don't think it doesn't destroy this structure. Eu não queria destacar onde, porque isso não destrói essa estrutura. I just thought we had done some multiplication or some math in order to come up with the number
490 Eu só years. pensei que a gente teria uma matemática que a gente pudesse tirar esse número através dessa matemática. Do you mean we in class or in the movement? Você In diz class. aqui na classe, na aula ou no movimento? I wasn't sure. I thought yesterday we had, since No. it is, we haven't. Okay, não we estou just seguro. said it as a fact. That's order. I didn't remember really how we came there. Eu achei que a gente tinha visto na aula, eu pensei nesse ponto, mas eu não me lembro. All I did yesterday was to state it as a fact that there was a period of time that separated verse 17 to 18. A única coisa que eu fiz ontem é que havia um período de tempo que separa o verso 17 do verso 18. And I'm saying it's 490-year period. E eu estou dizendo que é esse período de 490 anos. And I'm saying that 490 years is a symbol of probationary time. Eu estou dizendo que esses 490 anos é um símbolo do tempo de prova. This is a problem, I guess, with the methodology of how I teach. Esse é um dos problemas, eu creio, com essa metodologia de que eu ensino, Because I want us to see a concept. porque eu quero que a gente veja um conceito. And for us to see that concept, E para que a gente veja esse conceito, I'm making the assertion eu estou fazendo uma hipótese that verse 18 to 28, que do verso 18 ao 28, which is 18, que é o 21, 21, 24, and 28, 24 e 28, that all of this tudo isso is a singular punishment. é uma punição singular. It's a singular punishment. It's not four separate punishments. Isso é uma punição singular, não são 4 punições separadas. That singular punishment happens in 4 punctuated steps. E essa punição singular acontece em 4 passos pontuais. Another way we would express it E é uma outra forma como expressaríamos isso would be a progressive punishment. seria uma punição progressiva. It ends Termina in the destruction of Jerusalem na destruição de Jerusalém, in the history of Zedekiah back here. na história de Zedequias, bem aqui atrás. And we know that there are not multiple destructions, it's only the destruction of a singular city. E nós sabemos que não existe uma destruição múltipla, é apenas a destruição de uma cidade única. That destruction or punishment takes time to happen, Essa destruição ou punição, ela leva tempo para que aconteça. much longer than you might think. Muito mais tempo do que você possa imaginar. So it happens in discrete steps, but it's a singular punishment. Acontece nesses passos separados, mas é um ponto singular. So if this punishment is not enough, I'll give you a new punishment, a perfect one. Então, se essa punição não é suficiente, eu vou te dar uma nova e uma punição perfeita. Does anybody have any questions on that, Alguém tem alguma pergunta sobre isso? or what we've spoken about so far? Ou sobre o que a gente mencionou, falou a respeito até agora? Brother Daniel, then Brother Joachim. Could you have a mic here? Ele está perguntando qual é a punição no período dos juízes. So if you were to read 15 to 17, Se a gente fosse ler os versos 15 ao 17, it begins to lay out what that punishment is. isso começa a descrever o que é essa punição. And you could go into those verses, those words, and draw out the history. Você poderia entrar nesses versos, nessa história e destacar ou fazer uma delineação dessa história. Give you a short example, simple Eu example. vou te dar um exemplo simples e curto. Verse 16. Verso 16. Go to the last part. Vai para a última parte. You'll sow your seed, Você vai semear a sua semente and your enemies will eat it. e os seus inimigos vão comê-la. So if you were to go to the story of Gideon, Então, se você vai à história de Gideão, you'll see that's exactly what's happening. você vai ver que isso é exatamente o que está acontecendo. The Jews have become the slaves of the Midianites, Os judeus se tornaram os escravos dos midianitas. not slaves in the classic sense. Não escravos no sentido clássico. So the Midianites used to let them
sow their seeds, allow them to grow, Os midianitas apenas não estavam deixando com que eles semeassem suas sementes. Eles deixavam que eles semeassem suas sementes e fizessem elas crescer. and at harvest time, what would they do? E no tempo da colheita, o que eles fariam? They'd invade the country and take all the crops. Eles invadiam os países e tomavam toda a colheita. That's why when the story of Gideon is introduced, where is he? Essa é a razão porque a história de Gideão é introduzida. E onde está ele? He's hiding food. Ele está escondendo a comida. Where is he? Onde é que ele está? Under the palm tree. In the brook. Perdão? Offer. Oh, not the place. So just a simple. I don't want to go there. Eu não quero ir lá, Okay, we'll go there then. mas a gente vai lá então. It's not relevant to what we're doing, really. Não é relevante, na verdade, para o que a gente está fazendo. Israel got 36:4, basically the seed, the harvest. Juízes 6:4 fala da colheita. Crop. Yeah, verse 11. Sim, no verso 11. So it's not the place so much that I'm thinking about. Não é tanto a respeito do lugar que eu estou pensando. He's threshing wheat Ele está malhando trigo, because it's harvest time, porque é o tempo da colheita. and therefore the Midianites are coming. E dessa forma, portanto, os midianitas estão vindo. And where do you thresh wheat? E onde é que você malha o trigo? According to Daniel 2. De acordo com Daniel 2. Simple answer. Uma resposta simples. Where are you supposed to thresh? Does everybody know what threshing is? Todo mundo sabe o que é malhar? Put your hand up if you don't know what threshing Se is. você não souber o que é malhar, levante sua mão. So threshing Então, malhar is when you get wheat or barley or something, é quando você tem o trigo ou a cevada ou alguma coisa. so if this is the wheat berry, Então, se isso aqui é o grão de trigo, it's got a cover over it, ele tem uma capa em cima dele. a protective coating which needs to be taken off. Ele é uma capa protetora que precisa ser retirada. And when you take that protective coating off, E quando você tira essa capa protetora, we call that chaff. nós chamamos isso de palha. So you separate the chaff from the wheat. Então você separa a palha do trigo. And you do that by beating it. E você faz isso batendo nele. Everybody familiar with that? Todo mundo está familiarizado com isso? Sister Louisa? Irmã Luísa? So you do that in the threshing floor. Então você faz isso num campo de malhar. You take a clean area, Você toma uma área limpa and the tool looks different. There's many different tools you could use. e existem várias ferramentas, ferramentas que você poderia usar. Often it's two sticks connected by a rope or a chain. Muitas vezes são duas varas conectadas por uma corda ou uma corrente. You hold this end and you beat the crop, Você segura nessa ponta e você começa a bater a sua colheita. and it breaks this outer shell. E isso quebra a sua concha, essa capa exterior. So you do that in a special clean area called a threshing floor. Você faz isso num lagar ou num lugar especial para malhar o trigo. But where's he doing it? Mas onde é que ele está fazendo isso? He's not doing it where he's supposed to. Ele não está fazendo isso onde ele deveria estar. He says he's doing it by the wine press. Diz que ele está fazendo na vinha, no lagar. And the wine press E o lagar is not used for threshing, it's used for getting wine from getting juice from grapes. O lagar não é usado para trigo, é usado para você tirar o suco da uva.
And that happens at a different time of the year. E isso acontece em um tempo diferente no ano. So that's why he's doing it at the winepress, so the Midianites won't see him threshing the wheat. Então, essa é a razão porque ele está fazendo no lugar da vinha, no lagar, para que os midianitas não vejam o que ele está fazendo. Is that okay? Tá tudo bem? So that was a long explanation to Brother Daniel's question. Então, isso foi uma longa explicação para a pergunta do irmão Daniel. What does the punishment look like? Como se parece essa punição? So example is, in the history of Gideon, they're stealing all their food. Então, um exemplo é que na história de Gideão, eles estão roubando a comida deles. God is not protecting them. Deus não está os protegendo. Gideon gets raised, he destroys the Midianites and everything's good. Gideão é levantado, ele destrói os midianitas e tudo está bem. Did the mic get taken forward? Ah, Have we got two mics or one mic there? One. Okay, go ahead and then Brother Gabriel. Então, Joaquim, depois o irmão Oh, Gabriel. yeah. Usted comentó que las puniciones es una punición singular You said that this is a singular punishment en 4 etapas. in 4 steps. ¿Eso no limita la posibilidad de que sea condicional? And isn't it limiting the possibility of being conditional, Cada una de las etapas. each of the steps? Explain what you mean. Explique o que você quer dizer. Yo tenía entendido que cada una de estas etapas I- eran para testear. I have understood that each of those steps are to test them. Okay, so I think I understand what you're saying. Eu creio que agora eu entendo o que você está dizendo. I'm saying this is one punishment, Eu estou dizendo que isso é uma punição. and that would mean Isso significaria once you get to verse 18, que quando você chega no verso 18, verse 28 is going to happen, verso 28 vai acontecer. because this is just the beginning of the punishment and it will go to the end. Porque isso é simplesmente o início da punição e isso vai avançar até o fim. But if you read the words, Mas se você lê as palavras, go to 21. vai para o verso 21. In the English, the second word is if. No português, a segunda palavra é se, como no inglês também. So 21 says, if verse 18 was not enough, I'll give you verse 21, Então o verso 21 diz, se o verso 18 não foi suficiente, eu vou te dar o verso 21, which makes it conditional. que faz com que seja condicional. Because if you said, oh, punishment in verse 18 was enough for me, Porque I'll stop, I'll be good. Então, você diz, se o verso 18 for suficiente para mim, eu vou parar, eu estou bem. So that's, I think, your question. Eu creio que essa é a sua palavra, a sua pergunta. And if you go to, as I say, 18 is a condition, 21 is. Como eu disse, o 18 é uma condição, o 21 também. And if you go to verse 27, Então, se você vai ao verso 27, because the conditional clause is not in verse 24, it says it in verse 27. porque a sentença de condição não está no verso 28, está no verso 27. If, Se, S-I, S. S-I. So all of these say if. Todos esses dizem se. So you get to verse 28 when there's no more ifs. Então, você chega no verso 28 e não existe mais um se. And what you're highlighting E o que você está destacando is this problem that we have, are things conditional or are they inevitable? é esse problema que nós temos de coisas que serem condicionais ou inevitáveis. Because the way we could describe this history in another way, Porque nós poderíamos descrever essa história de uma outra forma, which would say that once this punishment happens here, que diria, uma vez que essa punição acontece aqui, the rest of it's inevitable. o restante é inevitável, It can't be undone. não pode mais ser desfeito. Once this trigger happens, everything's going to happen afterwards. It's not going to change. Uma vez que esse gatilho dispara,
tudo vai acontecer em seguida, nada pode ser mudado. But the way those words are written, Mas a forma como essas palavras são escritas, it says you've got an opportunity to stop this happening. diz que você ainda tem uma oportunidade para impedir que isso continue acontecendo. So we've discussed this a number of times since our school has begun, and I don't have an answer to that question. Nós discutimos isso algumas vezes desde que começou essa escola e eu não tenho resposta para essas perguntas. Could Jesus have come a little bit after 1844? Será que Jesus poderia ter vindo um pouco depois de 1844? Ellen White says yes, A irmã White diz sim, because after 1844, porque depois de 1844 there's a big if. existe um grande se, But there are so many lines of evidence that show that wasn't going to happen. mas existem muitas linhas de evidência que mostram que isso não iria acontecer. For one thing, the way Daniel 11 verse 40 is written, Uma coisa é a forma como Daniel 11:40 é escrito, but we had other lines of argument, mas temos também outras linhas de argumento. one of them being the whole principle of line upon line. E um deles sendo todo o princípio de linha sobre linha. In the story of Moses, if the fathers can't go into the promised land, Na história de Moisés, se os pais não podem entrar na Terra Prometida, and we take that history and bring it to the end of the world, nós tomamos aquela história e levamos ela para o fim do mundo. that means that the Millerites could never have entered into the promised land. Aquilo quer dizer que os mileritas nunca poderiam ter entrado na Terra Prometida. Just do it another way. Vamos fazer de uma outra forma. You have Moses, Você tem Moisés, and then you have Christ. então você tem Cristo. Moses and Christ are the same person. Moisés e Cristo são a mesma pessoa. If you go to the first few chapters of Hebrews, it shows you that. Se você for para os primeiros capítulos de Hebreus, vai te mostrar isso. How Paul compares these two people. Como Paulo compara essas duas pessoas. This is the beginning of the Jewish nation, this is the end. Esse é o início da nação judaica, esse é o fim. Because we can say that this is Ephesus Poderíamos dizer que isso é Éfeso, and this is Laodicea, isso é Laodiceia. the beginning and the end of the Jewish church. É o início e o fim da igreja judaica. So if that's the case, Então, se esse é o caso, should we not have a similar dynamic in our history? será que não deveríamos ter uma dinâmica similar na nossa história? And we do, E a gente tem, because we have the Millerites porque nós temos os mileritas and we have us, e temos nós, which are called the 144,000. que eu chamo dos 144 mil. And so you can have Ephesus and Laodicea, Então você pode ter Éfeso e Laodiceia, or the beginning and the ending of God's church. ou o início e o fim da igreja de Deus. So, Brother Eber, Então, irmão Weber, get your hand up. Gabriel primeiro. A gente de fato vê que quando a gente chega em Manassés, In fact, we see that when we get to Manasseh, o juízo depois é inevitável. the Punishment. punishment that are coming are inevitable. Mesmo depois do rei Josias, Even after the king Josiah, os profetas dizem claramente que a punição ainda vai continuar. and the prophets declare that the punishment will continue. Mas eu penso que esse se, But I think that this if eles estão condicionando não agora a intensidade. now eles não estão condicionando. Não, eles estão condicionando a intensidade. Now they're conditioning the intensity. Então se trata de que se eles não se arrependerem vai ficar cada vez pior. So it's dealing with the fact that if they don't repent, it's gonna get worse. E não se vai ter uma punição ou não. Not talking about if there will be a punishment or not, Porque ela já começou com Manassés. because it has started with Manasseh. Seria isso. Finish.
Just looking if I can see something. Tô procurando aqui, tentando encontrar algo. If you go to Prophets and Kings, Se você abrir o livro Profetas e Reis, Prophets and Kings, page 382, Profetas e Reis, página 382, paragraph 3. parágrafo 3. Isso é em inglês, vou passar em português agora. 196, parágrafo 1. PK? PR 196, paragraph 1. How can it be halfway? You lost half the pages. It's bigger. So it's the second sentence we want to pick up, A gente quer pegar a segunda sentença, but we'll read from the beginning of the paragraph. mas vamos ler desde o início do parágrafo. This is the story of Manasseh and Josiah, chapter 32. Essa é a história de Manassés e Josias, capítulo 32. This is the point that Brother Eber just brought up. E esse é o ponto que o irmão Eber acaba de levantar. Are we all there? Todos estamos aí? Can't find it? Uhum. If you go to chapter 32, Fielmente. is it the same chapter title? Yes. If you go to chapter 32, Se você for ao capítulo 32, what page is that? qual é a página? In Spanish is 282.2. Oh, because he's doing it in Spanish. 282.2 em espanhol. Tell me when you find it. Me diga quando você encontrar. She's gonna read with Luis. Okay. Faithfully, the prophets continued their warnings and exhortations, Fielmente os profetas continuaram suas advertências e exortações. and they're going to speak to Manasseh. Eles vão falar para Manassés. Next sentence. Próxima sentença. As an earnest of what would befall the people should they continue impenitent, the Lord permitted their king to be captured by the Babylonians. Como amostra do que poderia sobrevir ao povo se este continuasse impenitente, o Senhor permitiu que seu rei fosse capturado por um bando de soldados assírios, os quais o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. So I said Babylonians, the passage says Assyrians. Eu disse Babilônia, na passagem diz assírios. So this word earnest, Então, essa palavra amostra, it can be understood in different ways. ela pode ser entendida de formas diferentes. I just want to explain it in the following way as a deposit. Eu só quero explicar na seguinte forma, é um depósito, Or as a down payment. ou seja, um pagamento de entrada. Or if you shake someone's hand, if you're going to do a deal with them. Ou é como se você apertasse a mão de alguém e dissesse, eu estou fazendo um acordo com você. It's like you're going to purchase something and you already have agreed the purchase and you say, okay, let's agree on the deal. É como se você obtivesse algo, fosse comprar algo, então você aperta a mão de uma pessoa e fala assim, vamos ter esse acordo. That's what this concept of the word earnest is. Esse é o conceito dessa palavra amostra. And the reason why it becomes an earnest, E a razão por que se torna uma amostra, Uma entrada. uma entrada. I'll say earnest in another way. Então eu vou dizer a amostra de uma outra forma. It's a type. É um tipo. And then if it's a type, you would have an antitype. Se você tem um tipo, você tem um antítipo. Remember we spoke antitype means first. Lembrem-se que a gente disse que antítipo significa primeiro. Type, Tipo, antitype. antitipo.
And remember, the type comes first Antítipo, perdão. E lembre-se que o tipo vem primeiro and the antitype comes second. e o antítipo vem segundo. Even though anti means first. Ainda que, pelo fato de que antes significa primeiro, And remember, we said the reason it becomes second e a gente disse que a razão por que isso vem depois because the word anti é porque a palavra ante means in prominence. significa em prominência. It's more significant than this. É mais significante do que esse. That's how we can use type and antitype this way. É assim, essa é a razão por que a gente pode usar tipo e antítipo dessa forma. So the antitype Então, o antítipo is that you're going to go from Jerusalem é que você vai sair de Jerusalém to Babylon. à Babilônia. And therefore the type E dessa forma, o tipo would have to be identical. tem que ser idêntico. So if you buy a car Então, se você compra um carro and the car costs 10,000, e o carro custa 10.000, then the type então o tipo, you'd say was $100. você vai dizer foi $100. They're both the same thing. Ambos são a mesma coisa. So whether or not you think about it as a deposit, Se você pensa ou não nisso como se fosse um depósito, a down payment, um pagamento de entrada, an agreement, um acordo, or a guarantee, ou uma garantia, or type, ou um tipo, it works the same way. funciona da mesma forma. If you buy something, you'll say, you don't say, I'll give you a chicken. Se você compra alguma coisa, eu vou te dar uma galinha. Ok, uma galinha, vamos dizer uma galinha. People wouldn't accept that. As pessoas não concordariam com isso. They want money because that's what a car does. That's how you purchase cars, with money. Eles querem dinheiro porque é assim que funciona. Você compra um carro com dinheiro And once you put down your deposit, e uma vez que você deposita seu you dinheiro, know that you're going to buy the item. It's a guarantee that you're buying it. a pessoa sabe que você vai comprar o item. É uma garantia de que você vai comprar. Brother Gabriel. Irmão Gabriel, Just an observation. apenas uma observação. I don't know in Brazil, but in Germany, a handshake is legally binding if you want to buy something, for example. Eu não sei no Brasil, mas na Alemanha, se você apertar a mão, é legalmente reconhecido como garantia de que você vai comprar. Yeah, that's why I wanted to say, it's not just about the deposit. It's an understanding. It's a guarantee when you say you're going to do something. Então é isso que eu quero que a gente veja, que não é apenas sobre um depósito, é que é uma garantia de que essa coisa vai acontecer. You heard me. I don't know if you heard it tell me. It says, "My word is my bond." Eu não sei se vocês sabem essa frase que a minha palavra é a minha escravidão. The Bible says, "Let your yea be yea." It's the same principle. A Bíblia diz, deixe o seu... ok. Que seu sim seja sim. É uma garantia. If you say you're going to buy it, you will buy it. Se você disser que vai comprar, você vai comprar. I'm going to drop down a few pages. Então, nós vamos saltar algumas páginas. This is 399. Aqui agora é página em inglês 399. Just a second. Do you have the paragraph? Paragraph 1. Parágrafo 1. Em português, 204.3. 200. 4.3. So this is the second point that got brought up. Esse é o segundo ponto que foi trago, You foi can, apresentado. you can read this in 2 Kings chapter 22. Você pode ler isso em 2 Reis, capítulo 22. 2 Kings chapter 22, that's where this story is taken from. 2 Reis, capítulo 22. É daí que essa história é retirada. Should I read? Yes, so we're going to, we'll read the whole paragraph. Vamos ler todo o parágrafo. But it's the first sentence that's important. Mas é a primeira sentença que é importante. 399, first. paragraph 1. Through Hoda. You got that, Brother Joachim? Você tem aí, irmão Joaquim? Yeah. It's the first sentence that we want to highlight. É a primeira sentença que queremos destacar. Okay.
Por intermédio de Uda, o Senhor enviou a Josias a declaração de que a ruína de Jerusalém não seria evitada. Mesmo que o povo agora se humilhasse perante Deus, eles não escapariam à punição. Por tanto tempo, seus sentidos haviam sido insensibilizados pela prática do mal que se não viessem juízo sobre eles, logo retornariam às mesmas práticas pecaminosas. Dizei ao homem que vos enviou a mim, declarou a profetisa. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. So it's quite clear, Então é bem claro by the time you get to Josiah, que quando você chega no tempo de Josias, that even if you repent, it's too late. que mesmo que você se arrependa, é tarde demais. So it's quite clear in the second sentence. Even should the people now humble themselves before God, they cannot escape the punishment. Ela diz de forma clara, na segunda sentença, mesmo que o povo agora se humilhasse perante Deus, eles não escapariam à punição. And I want to say this is here, E eu vou dizer que isso é aqui, Josiah. Josias, Josias. Josiah is in between 18 and 21. Josias está entre o verso 18 e 21. And verse 21 says, if, E o verso 21 diz se, and Huldah says no. e o Uda vai dizer não. She says, no, it's too late. It's not going to, the punishment won't stop, but you have two ifs after it. Ela diz, não, é muito tarde, o julgamento não vai parar, mas você ainda tem dois se depois disso. We've seen this concept repeatedly now in our studies. Nós temos visto esse conceito de forma repetida agora nos nossos estudos. The way God frames his interaction with us as though a thing is possible, A forma como Deus formula suas interações conosco é fazer as coisas possíveis. yet we see that it's inevitable. Embora a gente veja que isso é inevitável. And we've discussed this a few times now. E a gente já discutiu isso algumas vezes até agora. So that's why I'm saying Essa é a razão porque estamos dizendo this is eu a estou singular dizendo punishment que isso é uma punição singular that's going to be progressively delivered to the people. que será de forma progressiva entregue ao povo. Another example, Um outro exemplo, if you go to the story of Pharaoh and Moses, se você for a história de Faraó ou Moisés, when Aaron and Moses meet Pharaoh quando Arão e Moisés encontram a Faraó, and Jannes and Jambres stand against them, e Janes e Jambres se colocam de pé diante deles, and they have the fight over the snakes, e eles têm essa luta contra as serpentes, and Moses and Aaron win the fight, e Moisés e Arão eles vencem essa luta. the Bible says what about Pharaoh? O que é que a Bíblia diz a respeito de Faraó? He Hardens his heart. Ele endureceu seu coração. So the question is, I think it's the next day, but soon after, when he goes through the River Nile and he gets turned into blood, Então, a pergunta é, eu creio que no próximo dia, no dia seguinte, ou talvez logo depois, quando ele vai para o rio Nilo, e ele vê a água se tornando em sangue, and Moses keeps on saying, stop your rebellion, e Moisés continua dizendo, pare a sua rebelião. is it possible for Pharaoh to extricate himself out of this problem, to back out? Será que é possível que Faraó se tire dessa situação de novo? Será que ele pode retornar? Because the way the story is written, Que a forma como a história é escrita, it looks like it's possible. parece que é possível. If I'll turn the water into blood, and that should be enough punishment for you.
Então, se eu torno a água em sangue, isso deveria ser uma punição suficiente para você. If not, I'll give you another mild one. Então, se não, eu vou te dar uma outra um pouco mais suave também. And they get progressively worse. E isso, de forma progressiva, vai piorando. And Pharaoh actually repents, doesn't he? It works. E Faraó, na verdade, se arrepende, não? Isso funciona. Until the punishment stops and then he goes back to his old wicked ways. Até que as punições param e ele volta para suas formas antigas. One version of that story says it's too late. Uma versão daquela história diz que era muito tarde. But the way it's written is though there's opportunity for it to happen. Mas a forma que é escrita é que existe oportunidade para que aconteça. And we teach that over and over again. E nós ensinamos isso uma vez após outra. How things look inevitable, but it's also written in the way that there's a possibility. Como coisas inevitáveis, às vezes são escritas de uma forma que existe possibilidade. It's okay with that. So coming back to our story. Então vamos voltar à nossa história. In Leviticus 26, Em Levíticos 26, we're saying there's a period between this set of punishments and this one. nós dizemos que existe um período entre esse conjunto de punições e aquele conjunto. The 490 years, Os 490 anos, I'm using it as a symbol of probation. eu estou usando como um símbolo de teste, provação. So where do we get that idea that 490 is a symbol of probationary time? De onde a gente tira essa ideia de que 490 é um símbolo de tempo de prova? The 70 weeks. So we can Daniel go to 9. Daniel 9. Então a gente vai para Daniel 9. It says 70 weeks, Ali diz 70 semanas, 490 years 490 anos are determined upon God's people. estão determinados sobre o povo de Deus. It's going to be cut off and separated for them. Vai ser separados para eles. So there's going to be this testing time. Então vai haver esse tempo de teste. And we end up focusing on the very last portion of that history, E nós vamos terminar focando na última parte daquela história, the 70th week. a 70ª semana. So you have 70 weeks, Então você tem 70 semanas. weeks, Yes. and we end up focusing on the 70th week. E a gente termina tendo nosso foco na 70ª semana. And 70 weeks E 70 semanas is 7 times 70, which is 490. é 7 vezes 70, que é 490. And we know that this is a testing time for God's people. E nós sabemos que esse é um tempo de teste para o povo de Deus. Another 490, Outro 490. Matthew 18, 21 and 22. Matthew 18, 21 to 22. Mateus 18, 21 a 22. Peter, Pedro, he says, if someone sins against me, ele diz, se alguém pecar contra mim, I'll forgive them. eu vou perdoá-lo. And how does it say that? E como é que ele diz isso? 7 times. So just going to pick up the phrase that it actually says 7 times. Quero apenas pegar essa frase que, na verdade, ele diz 7 vezes. And that's not a coincidence. Isso não é uma coincidência. And Jesus says not 7 times, E Jesus diz não 7 vezes, but 70 times 7, mas 7 vezes 7, which is 70, 490. que é 490. Now, if you're going to do that morally, what would you be saying? Então, se você fosse olhar para isso de forma moral, o que você diria? I will forgive 490 times. If you're going to do it morally, Se você for fazer isso de forma moral, always forgive. always, Sempre. because no one's going to be able to count
or keep a track of 490 times. It means you always forgive, you never stop. Porque ninguém consegue contar ou contabilizar que você vai perdoar 490 vezes. Então, quer dizer, nunca vai parar, sempre. But prophetically, Mas de forma profética, what does it mean? o que é que isso quer dizer? It means after you've got to 490 times, I'm never going to forgive you again. Quer dizer que depois que você chega a 490 vezes, eu nunca mais vou te perdoar. So we have these two witnesses Então nós temos essas duas testemunhas to explain what 490 is. para explicar o que é 490. Anybody have any others? Alguém tem alguma outra? 70 years. You need to go backward in making the math. Os 70 anos que eles passaram com a terra desolada. And those 70 years that they had with the land desolated. Então isso foi calculado a partir desse outro período anterior. Então isso foi calculado a partir do período anterior. This was calculated from previous period. Okay? Ok? I'll explain that in a moment. Vou explicar isso em um momento. Let's summarize what we're saying. Vamos resumir o que estamos dizendo. Leviticus 26 Levíticos 26 is talking about a punishment that's going to come upon God's people está falando sobre uma punição que vai vir sobre o povo de Deus, because they've broken the covenant with God. porque eles quebraram a aliança com Deus. Punishment happens in two phases, A punição acontece em duas fases, phase 1 and phase 2. fase 1 e fase 2. Phase 1 Fase 1 is the initial or immature punishment. é a punição inicial ou imatura. Punishment 2 A punição 2 is the complete or perfect or mature punishment. é a punição completa, perfeita ou madura. And the number 7 Então, o número 7, that's in each of these 4 verses que está em cada um desses 7 versos, is indicating that. está indicando isso. And yesterday, Então, ontem, we looked at the characteristics of the number 7. nós olhamos para as características do número 7. And what did we say that they were? E o que dissemos que eram essas características? Complete. Completo. So the punishment begins here and it's going to be complete here. Então, a punição que começa aqui vai ser completa aqui. Complete means come to its end. Completo quer dizer chegou ao seu fim. How else did we express it? Como mais a gente expressou isso? It's perfect. Perfeito. And also thought about the idea of maturity. Também falamos sobre a ideia de maturidade. Another way? Outra forma? Rest. So there was a rest. Então havia esse descanso. Não. We'll go with the oath first. Vamos primeiro com o juramento. You are. This oath is a promise. Esse juramento é uma promessa. So this punishment here has this concept of it's complete, it's perfect, and it's a promise that it will happen. Então, essa punição aqui tem essa ideia de que é completo, é perfeito e é uma promessa de que vai acontecer. And this one? Rest. And then we had this concept of rest. Então, tínhamos esse conceito de descanso. So when we start looking at these punishments, Então, quando a gente começa a olhar para essas punições, what we see o que vemos is that it's progressive é que é progressivo and it results in the history that is connected to verse 28. Isso resulta numa história que é conectada com o verso 28. In between each of these punishments, E entre cada um dessas punições, so in this case it would be 19 to 20, e nesse caso seria 19 ao 20, 22 to 23,
22 ao 23. These verses explain what this punishment looks like. Esses versos explicam que essa punição, como ela se parece. Can everybody see that? Todo mundo consegue ver isso? What I've just drawn here? O que eu acabei de desenhar aqui. These verses explain what this punishment is going to look like. Esses versos vão descrever como que se parecem essas punições. So I want to focus on the last one. Então vamos focar no último, Verse 28. verso 28. Também eu para convosco andarei contrariamente em furor e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. You'll see from verse 28, if you read on, there is no conditional clause here. Você vai ver a partir do verso 28, se você ler adiante, não existe nenhuma condição aqui. We're not going to read all the verses, but we looked at verse 30, Não vamos ler todos os versos, mas a gente olhou o verso 30. and he says he's going to destroy all of their places of worship. Diz aí que ele vai destruir todos os lugares de adoração deles. In 31, he will destroy their cities E no verso 31 diz vai destruir as cidades deles and their temples. e o templo. Verse 32, E o verso 32, the whole land will come into desolation, toda a terra vai entrar em desolação. and everyone will be astonished or surprised. E todo mundo vai se maravilhar ou se ficar surpreso. Vai se maravilhar? Vai ficar atordoado. 33 E no verso 33, says they're going to be scattered amongst their enemies. diz que eles serão espalhados entre os inimigos. So we'll read verse 33. Então vamos ler o verso 33. E espalhar-vos-ei entre as nações e desembaiarei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Then if you go to verse 34, Então se você for ao verso 34, we'll read. vamos ler. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra de vossos inimigos, então a terra descansará e folgará nos seus sábados. And 35. E o 35. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. 35 takes you back to chapter 25, which we didn't discuss today. O verso 35 te leva de volta ao capítulo 25, que não discutimos ontem. Which is the subject of time. Hoje, perdão, não discutimos hoje. Isso é o assunto do tempo. Which is this land Sabbath resting. Que é esse descanso da terra sabático. So verse 34 says, when you get taken out of Israel, the land will have rest. Então, o verso 34. no verso 34 diz, quando vocês saírem para a terra dos inimigos, a terra vai ter seu descanso. So let me summarize what these verses are teaching us. Deixa eu resumir o que esses versos estão nos ensinando. This 490 years Esses 490 anos, if you use the model that we saw in chapter 25, se você usar o modelo que a gente viu no Mateus 24, no capítulo 25, perdão. de remember we Levíticos. did this model Lembre-se que a gente fez esse modelo every 7 years. cada 7 anos. So we've got every 7 years, Então a gente tem, cada 7 anos, there would be a rest. vai haver um descanso. 7, 14, 21. 7, perdão? 14 e 21, obrigado. And you could get to 49 years and you'd come to a Jubilee cycle. Então você pode chegar ao 49º ano e chegar no ciclo do jubileu. Now, if you carried on counting, Se você continuar contando, remember if you did 7 cycles, lembre-se que se você fez 7 ciclos, you'd get 49 years. você tem 49 anos. So if you did 1 cycle, Então, se você
fizesse um ciclo, it'd be 7 years. seria 7 anos. 2 cycles would be 14. 3 would be 21. 2 ciclos seriam 14, 3 seriam 21. What would happen if you did 10 cycles? O que aconteceria se você tivesse 10 ciclos? How many years would that be? Quantos anos seriam isso? 70. 70. 70. So what would happen if you did 70 cycles? O que aconteceria se você fizesse 70 ciclos? It'd be 490. Seriam 490. So this 490 years here Então, esses 490 anos aqui, is actually just 70 cycles of this Sabbath rest. na verdade, 70 ciclos desse descanso sabático. And in this history, Então, nessa história, when they're supposed to be letting the land rest, they don't. quando eles deveriam estar deixando a terra descansar, eles não deixam. So what God's going to do, O que é que Deus vai fazer? what you stole from him, O que você roubou dele, he's going to take back from you. ele vai pedir de volta de você. So he's going to count up all of these years. Então, ele vai contar todos esses anos. So this would be the first year, Então, esse seria o primeiro ano, the second, o segundo and the third. e o terceiro. He's going to count up all the years that you've stolen from him, Ele vai contar todos os anos que você roubou dele. and you've been stealing for 490 years. E você tem estado roubando por 490 anos. So if you carried on all the way through, Então, se você continuar todo o caminho até o final, and you got to 490, e você chega no ano 490, because that was 7, porque esse era o 7, 14, 14, 21, 21. so you'd have a 7 here. Então, você tem um 7 aqui. What cycle number would that be? Qual número desse ciclo seria? It would be Seria the 70th. o 70º. Who doesn't understand that maths? Quem é que aqui não entendeu essa matemática? Okay, so everyone does, or you're not going to say. Todo mundo entende ou vocês não vão dizer? So this 70 years, Então, estes 70 anos, each one of these is what? cada um desse é o quê? What kind of a year is that? Que tipo de ano é esse? Sister Barbara. Irmã Bárbara. I don't get the question. Sister Carol? Irmã Carol? Not even listening to me. Okay. Não está nem ouvindo. So each one of these years, Então, cada um desses anos, in the language of chapter 25, na linguagem do capítulo 25, even in the language of verse 34, mesmo na linguagem do verso 34, what kind of a year is that? que tipo de ano é esse? It's a special kind of a year. É um tipo especial de ano. Either one of you? Fala alto. Jubileo? Jubileo? No sé, I don't know. Jubilee. It's not a jubilee year, no. Não é um ano jubileu. Sister Augustina? É um ano sabático. It's a Sabbath year. É um ano sabático. So this would be like Saturday. Então isso seria como um sábado. Every Saturday is a Sabbath. Cada sábado é um sábado. So in verse 34, Então no verso 34 it says the land will enjoy its Sabbaths. diz: a terra vai descansar os seus sábados. And it's going to enjoy how many Sabbath years? E quantos sábados ela vai desfrutar? It doesn't tell you Não diz a você in these verses. nesses versos. It just says it's going to enjoy its Sabbaths. A única coisa que diz é que vai desfrutar os seus sábados. So what God's going to do, Então o que Deus vai fazer? He's going to count each one of these Sabbaths that you've stolen from Him. Ele vai contar cada um desses sábados que você roubou dele. He says, you didn't let the land rest on this Sabbath, but now it will rest. Ele disse: você não deixou a terra descansar esses sábados, mas agora ela vai descansar. And you didn't let it rest on the second Sabbath, so it will be 2 years that the land will rest. E você também não deixou descansar nesse segundo sábado, então vai ser 2 anos de descanso.
And it goes all the way through. e vai tudo isso. So how many Sabbath years did you steal from God? Então, quantos anos de sábados você roubou de Deus? Can you answer that one? Você pode responder essa? 490. 490. No. No. You didn't steal 490. Você não roubou 490. In this cycle here, 70. 70. 70. In this cycle here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nesse ciclo aqui de 1, 2, 3, 4 até 7, how many years belong to God and how many belong to you? quantos anos pertencem a Deus e quantos anos pertencem a você? 1 is God's É de Deus and 6 are yours. e 6 são seus. So if you worked on that 7th year, you've stolen 1 year from him. Então, se você estava nesses 7 anos aqui, você roubou apenas um ano dele. So you haven't stolen 490 years, Então, you've only stolen 70 years. Então, você não roubou 490 anos, você apenas roubou 70 anos. So the punishment Então, a punição is all about time. é toda sobre tempo. When you get here past verse 28, Quando você chega aqui, depois do verso 28, and it's based upon Leviticus 25, e é baseado em Levíticos 25, and it's how long you're going to go into your enemy's country. e é quanto tempo você vai ficar na terra dos seus inimigos. So if you go to 2 Chronicles, Então, se você for a 2ª Crônicas, chapter 36, capítulo 36, it's the last chapter. é o último capítulo. So you could go to the book of Ezra and just go one page forward. Você pode ir ao livro de Esdras e voltar só uma página. We're going to read verse 21. Vamos ler o verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. You can verse 21. Verso 21. Chapter 36, last chapter, Capítulo 36, o último capítulo, verse 21. verso 21. To fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbaths. For as long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra agradasse os seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. So, chapter 36 lays out the final history of God's people. Capítulo 36, ele coloca a história final do povo de Deus. And it's a nice read if you read from verse 17. E é uma leitura muito boa quando você lê a partir do verso 17. So, Leviticus 26 is all about time. Então, Levíticos 36 é tudo sobre tempo. You can't disconnect it from chapter 25, which is all about time. Você não pode desconectar do capítulo 25, que é sobre tempo. So, if you had chapter 25, Então, se você tinha o capítulo 25, it's about time. é sobre tempo. Here. Yes. So, it's all about time. É tudo sobre tempo. And it's all about this 7-year cycles. E tudo sobre esse ciclo de 7 anos. And then when you get to chapter 26, Então, quando você chega ao capítulo 26, it talks about the blessings and the cursings that you receive if you obey or disobey. fala sobre as bênçãos e maldições que você vai receber se você obedecer ou desobedecer. And we've laid out that structure here. E a gente colocou essa estrutura aqui. So there's the punishment Então, existe essa punição from 15 to 17. do 15 ao 17. Then there's this
gap of 490 years. Então existe esse espaço, esse salto de 490 anos. Then there's 18 to 28, Então existe esses versos 18 ao 28, the punishment that happens then. a punição que então acontece. And then verse 28, Então o verso 28, the punishment a punição is all connected é toda conectada with the number 7, com o número 7, which is to do with time, que está ligado a tempo, which brings you back to chapter 25. que te leva de volta ao capítulo 25. So it begins in chapter 25 with time, with the number 7, and it ends with time and the number 7. Então começa no capítulo 25 com tempo, número 7, e vai terminar no capítulo 26 com o número 7. And there's two punishments E essas duas punições, which are separated by a period of probation. que são separadas de um período de teste, And that period of probation e esse período de teste, provação, is connected to the time of chapter 25 and connected to the time of chapter 26. está conectada com o tempo do capítulo 25 e conectada com o tempo do capítulo 26. But when we think about this, the 7 times that are brought to view in these verses, Mas quando a gente pensa sobre isso, os 7 tempos que são levantados ou aparecem em Levíticos 26, is there any time in these symbols? existe algum tempo naqueles símbolos? And I'm going to say no. E eu vou dizer não, There's no time. não existe nenhum tempo aqui. What's being shown with this number 7 O que está sendo mostrado com esses números 7 is a progressive punishment or a progressive intensity of pain. é uma punição progressiva, uma intensidade progressiva de dor. And what we can do is you can go into each one of these histories E o que a gente pode fazer, a gente pode ir para cada uma dessas histórias and we can show what was going on in Judea at that time. e nós podemos mostrar o que estava acontecendo na Judéia naquele tempo. So I introduced this subtly to us. Eu introduzi isso de forma súbita para nós. When we read Prophets and Kings, we spoke about the history of Manasseh. Quando a gente lê Profetas e Reis, a gente viu a história de Manassés. And this is what Brother Lucas mentioned yesterday, Isso é o que o irmão Lucas mencionou ontem, that this progressive punishment que essa progressão, essa punição progressiva is attached to the history of certain kings. está conectada à história de certos reis. And the first one is Manasseh, E o primeiro deles é Manassés. and these last 3 Então existem esses outros 3. are Zedekiah, Zedequias, Jehoiakim, Jeoiaquim, and Jehoiakim. Joaquim, Joaquim. These 4 kings Então esses 4 reis and the history that surrounds them e a história que está em torno deles is what's being portrayed in these verses, é o que está sendo ilustrado por esses versos. as each one, in his own unique separate way, rebels against God. Ao estarem cada um deles de forma separada e única, se rebelando contra Deus. And so when Moses is writing about all of these events, Então, quando Moisés está escrevendo sobre todos esses eventos, he's showing us what's going to happen to God's people. ele está nos mostrando o que é que vai acontecer ao povo de Deus. Perdão? Okay, he's saying it's G-A and then G-O. This one should be It's the other way. It's just reverse them. G-E and G-O. So what Moses is showing us is the history of Israel. Então, o que Moisés está nos mostrando é a história de Israel. And these 7 times are not connected to time, E esses 7 tempos não estão conectados a tempo, but it's about intensity. mas é sobre intensidade.
I-D-A, D-E. Yes. And that is in opposition to what we've taught for a long time. E isso está em oposição ao que a gente ensinou por muito tempo. So, my understanding Então, o que eu entendo is that the Millerites took this story é que os mileritas tomaram essa história and they made an application e eles fizeram uma aplicação, because they saw light in what was being portrayed here. porque eles conseguiram ver luz no que estava sendo ilustrado aqui. And I wanted to explain a little bit more about that tomorrow, E eu quero explicar um pouco mais sobre isso amanhã, because when they don't take this passage and read it plainly, or what we might call a thus saith the Lord, porque quando eles não tomam essa passagem e leem isso de forma plana, o que a gente chamaria de assim diz o Senhor, the way it could appear a forma como isso iria parecer, is that it's just random, poderia parecer aleatório. that they just change that intensity into time, Eles simplesmente mudariam isso de intensidade para tempo. did a maths calculation, and they got a time period, Eles fazem uma matemática e eles obtêm esse período, 2,500 years, 2.500 anos. and then just got some dates and just made it all up. E eles simplesmente teriam obtido algumas datas e eles teriam criado tudo isso. So I'm saying it's a bit more precise than that, E eu estou dizendo que é um pouco mais preciso do que isso. but nevertheless it is an application. Mas ainda assim é uma aplicação. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, we give you praise. Pai Celestial, te damos louvores. We ask for a special blessing upon us this day. Te pedimos por uma bênção especial sobre nós durante esse dia. We ask that you would protect us, Te pedimos que o Senhor nos proteja, keep us safe from harm, nos mantenha seguros de qualquer ferida, machucado. and as we meditate upon your word, E ao meditarmos sobre a sua palavra, help us to have clarity nos ajude a ter claridade, clareza, and to have a clearer understanding e de ter um entendimento claro of how history and prophecy interact with one another. de como história e profecia assim, elas interagem uma com as outras. We thank you in Jesus' name. Te agradecemos no nome de Jesus. Amen. Amém.